esse encargo bastante de responsabilidade, porque falar de Kardec é muita responsabilidade, não é? Então, Kardec é de 1804, e ele nasceu em 3 de outubro de 1804. Hoje é dia 5, né? 5 de outubro. Então, no domingo, nós comemoramos o nascimento de Kardec. Então, 220, 216, é isso? 17? 217 anos, né? Nascimento de Kardec. E o Kardec começou a vida assim tranquilamente, ele era um professor de escola e trabalhava nesse ramo. Tem muitos livros, né, da área didática e em um determinado momento ele foi convidado a ver alguns fenômenos que aconteciam na França. Existia uma espécie de uma brincadeira que era uma brincadeira que o pessoal fazia, era uma brincadeira de salão. Aquelas mesinhas que eram tripés eram movimentadas e causava assim uma grande comoção e as pessoas iam para esses salões, esses lugares para verem essas mesas mexerem. Eram denominados mesas falantes, não é? Kardec foi convidado algumas vezes para participar, mas ele achava que aquilo era uma coisa é, meio esquisita, assim, meio exagerada, devia ter alguém ali que estava por trás daquilo, enfim, que ele percebia que aquilo não era nada digno de dar atenção. Cientista, não é? Na época, gostava de muitos ramos da ciência, investigava, estudava, e num determinado momento ele foi convidado para ir num desses salões, só que tinha um diferencial. O diferencial era que a pessoa falou: olha, a gente pergunta as coisas para a mesa e a mesa responde. Ai, meu Deus do céu. Quando falou que a mesa respondia, o Kardec falou: isso é impossível, porque a mesa não tem sistema nervoso, a mesa não tem como responder. É uma madeira bruta, né? Deve ter aí algum charlatão fazendo essas coisas. Aí pediram com muito jeitinho para investigar e ele foi lá investigar. Começou a investigação. E aí começou naqueles toques, né? Aqueles toques de mesa, percebeu que existia ali alguma coisa estranha, não encontrou nada que pudesse justificar, um fiozinho escondido, um motorzinho, alguma coisa que pudesse justificar aquelas respostas. Perguntas também aleatórias, não eram perguntas pré-questionadas, eram perguntas aleatórias. E ele descobriu que existia ali, criou ali um sistema, né? Criaram-se um sistema de respostas que era através de número de toques. Então, um toque, dois toques, três toques, quatro toques. Cada um desses toques significava uma letra. E aí ele foi, com isso, desvendando algumas questões e foi sendo respondido de algumas coisas. E ficou muito surpreso. Depois disso, então, ele começou a investigar o fenômeno de uma forma um pouquinho mais enérgica e mais profunda. Chamou imensa atenção esse fato. Bom, aí nós sabemos das médiums, né, que eram duas jovenzinhas que ajudaram Kardec na formulação e na formação do Livro dos Espíritos. Mas o Livro dos Espíritos, todo mundo sabe que é de 1857. Então, imagine, ele nasceu em 1804, 53 anos depois é que ele lançou o Livro dos Espíritos. Então aí é um convitinho para quem tem 50 a mais, que não desanime não, viu? Não desanime porque Kardec começou com a doutrina espírita com mais de 50 anos. Veja que coisa legal, não é? Então algumas pessoas acham que com 50 já estão podendo aí pendurar a chuteira, não é? Colocar as barbas de molho, mas não, nós temos muito ainda pela frente. Bom, quando Kardec percebeu que ele estava diante de uma coisa assim fantástica, fabulosa, um novo mundo, um mundo absolutamente diferente daquele que ele podia imaginar. Aí o que aconteceu? Ele começou a investigar profundamente esses fenômenos. E esses fenômenos, então, foram sendo divulgados e foram sendo investigados, diríamos assim, investigados de uma forma profunda. E Kardec, então, começou a lançar perguntas para os espíritos. Os espíritos inicialmente responderam a ele, porque o nome original não é Allan Kardec, né? O Allan Kardec é um pseudônimo que ele utilizou. Então é o Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele nasceu em Lyon, na França, e ele, nas primeiras comunicações, recebeu a visita de um espírito amigo, provavelmente do Espírito da Verdade ou algum outro, assim, de igual nível, né? Disse: olha,
você tem um nome. Eu queria que você colocasse um nome que é um nome que você teve numa encarnação remota. E esse nome, então, era Allan Kardec. E ele não contestou, ele passou a usar o pseudônimo de Allan Kardec. Isso é por diversos motivos. Era assim, o antes e o depois, né? O antes do Allan Kardec e o depois do Allan Kardec. E o antes era o Hippolyte Léon, que tinha ali um conjunto de livros, uma série de coisas, e o depois de Allan Kardec, que veio a codificação. Então, fizeram uma espécie de divisor de águas, não é? Bom, aí em 1857 lançou-se então o Livro dos Espíritos. Mas antes de falar do Livro dos Espíritos, é importante a gente lembrar alguns detalhes muito importantes, né? As perguntas e respostas. Então, Kardec formulava perguntas e ele fazia uma espécie de verificação. Então, nunca era só um médium, uma médium que respondia, sempre tinha uma outra confirmação através de um outro médium. Era um sistema que Kardec se utilizou para procurar encontrar o melhor caminho para dizer, encontrar coisas que pudesse mostrar que aquilo era uma coisa séria e que aquilo não era, na verdade, um produto da inteligência dele ou alguma coisa assim. Bom, ele preservou o nome das médiums no livro, né, que ele lançou, o Livro dos Espíritos, porque todo mundo deve mais ou menos imaginar que uma ideia nova, uma ideia cheia de coisas diferentes, trouxe um abalo para a época, né? E aí ele sentiu esse abalo, vocês já devem ter visto no livro, ou no filme Allan Kardec, que tem ali algumas informações interessantes, porque ele sofreu efetivamente algumas perseguições, alguns problemas. Então ele foi recomendado e ele mesmo chegou à conclusão de que não devia usar o nome das meninas nos livros, não deu a autoria, a coautoria a elas, porque elas eram muito jovens e isso poderia atrapalhar o desenvolvimento e a maturidade delas. Poderiam criar ali embaraços que pudessem até atrapalhar a vida emocional, sentimental e a vida que elas deveriam ter depois da obra, não é? E aí ele preservou e não acrescentou o nome das mocinhas, não é? Tem um nome característico, mas não é o nosso assunto de hoje. E aí ele lançou em 1857 a primeira versão do Livro dos Espíritos, que tinha um número muito menor de perguntas, perto de 500 questões, mais ou menos, e nessas perguntas o Kardec começou a ler aquilo e perceber que ele podia aumentar esse leque de perguntas. A primeira edição, na verdade, foi muito difícil, ninguém queria publicar. Imaginem só o Livro dos Espíritos. Na verdade, ele queria colocar outro nome, né, no livro. Talvez vocês não saibam disso, vão trazer alguma coisa nova, pelo amor de Deus, né? Então, outro nome que ele queria colocar era Religião dos Espíritos. Só que ele foi recomendado a não colocar esse nome, porque se colocasse esse nome de Religião dos Espíritos, ele, apesar de ter sido provocado, apesar de ter sido perseguido, apesar de tudo isso, ia ser muito pior, porque os nossos irmãos, outros religiosos, não aceitariam de forma alguma a existência desse livro, desta obra. E aí, então, ele colocou o Livro dos Espíritos, acalmou um pouquinho, abrandou um pouquinho o nome, e aí lançou com este nome. Mas o livreiro, à época, não queria de jeito nenhum imprimir esse livro, então ele teve que reunir ali alguns recursos para poder pagar uma edição própria, uma edição pessoal, não é? E aí ele pagou essa edição e lançou seu primeiro livro, o Livro dos Espíritos, que era um pouquinho menor, era mais ou menos metade do que é hoje, não é? Bom, isso foi lá também uma grande novidade à época. Eu não sei se vocês se recordam, mas nessa época, no século XVIII, indo para o XIX, a gente tem ali diversas coisas acontecendo no mundo. Nós temos a liberdade, fraternidade, igualdade da França, não é? Nós temos a figura de pessoas muito enigmáticas na época. Nós temos lá aquele psiquiatra, o Freud. Nós temos aquele senhor que depois constituiu um segmento político. Nós temos uma série de modificações, uma série de coisas que aconteceram nessa época, não é? E Kardec veio justamente nesse meio. Nós tínhamos ali aquele senhor que queria dominar o mundo, não é? Que era o Napoleão. Então nós tínhamos ali uma série de situações que estavam acontecendo. É interessante porque houve uma reunião no plano espiritual 5 antes do lançamento do Livro dos Espíritos,
em que Kardec foi levado a uma reunião no plano espiritual e também levaram o senhor Napoleão. E o senhor Napoleão, então, ficou assim, bebido de luz, totalmente transtornado, não sabia o que estava acontecendo. Uma coisa assim muito forte aconteceu com ele. E ali eles fizeram uma palestra fortemente espiritual, dizendo que Kardec viria ao mundo e que precisavam e pediam a ajuda do Napoleão para que Kardec não fosse trucidado, não é, pelo então desenvolvimento religioso da época, porque as pessoas ainda mais do que hoje tinham aquela questão do fanatismo e uma série de outras coisas. Para se ter uma ideia como é difícil hoje a implementação de uma ideia, não é? Todas as coisas novas aí sofrem uma pedra de toque terrível, as pessoas sofrem muito, não raras vezes perdem a vida por conta das suas ideias. Imaginem Kardec, ele precisava do apoio de Napoleão, mas infelizmente o Napoleão não teve condição de apoiá-lo. Mas teve lá algumas chancezinhas com alguns vistores públicos que, de um jeito ou de outro, acabaram autorizando as reuniões de Kardec, porque eram proibidas. Os nossos irmãos religiosos combateram de tanta forma, e uma das formas era que era proibido fazer reuniões em casas religiosas, né, porque tinham ali os templos e outras coisas. Mas Kardec conseguiu um alvará, por assim dizer, de uma forma assim espetacular e conseguiu permanecer com as reuniões. Mas, apesar de todo o esforço, o senhor Napoleão não conseguiu ajudar em absoluto o Kardec, que precisou ficar praticamente sozinho nessa empreitada, né, nesse desbravamento de novas ideias no mundo, né? Bom, os espíritos costumam dizer também que se o rádio não tivesse sido inventado, nem o telefone, nem a luz elétrica, nenhum desses aparelhos tivessem sido inventados, isso não seria nada, absolutamente nada. Mas se Kardec não tivesse trazido as ideias da doutrina espírita neste período, certamente a humanidade estaria hoje dentro de uma profunda escuridão, numas trevas terríveis e muito grande, muito forte. Então hoje, graças a Deus, a doutrina se desenvolveu, a gente vê irmãos nossos estudando, conhecendo, inclusive de outras religiões, e isso faz com que a nossa doutrina vá se desenvolvendo lentamente. A pergunta que se faz também, que se fez, não é, antes de adentrarmos nas 5 horas, era se a doutrina espírita seria uma religião dominante. Os espíritos disseram que não, porque a função principal da doutrina é ajudar as outras religiões em alguns conceitos, em algumas diretrizes que eles precisam ser ajudados, não é? Então, que não seria uma religião dominante, recomendaram o não proselitismo, e nós, na doutrina espírita, militamos num número de 3% ou um pouco menos disso no nosso Brasil, no sentido de levar a caridade, a paciência, a tolerância, o amor aos nossos semelhantes. E aí nós vamos vendo devagarzinho que realmente a doutrina espírita não tem pretensão nenhuma a ser uma doutrina dominante, uma religião dominante, uma doutrina dominante, mas que tem essa função, porque dentro dela nós temos conceitos profundíssimos. E a primeira obra que nós temos, e a mais importante, por assim dizer, é o lançamento de O Livro dos Espíritos em 1857. E a partir daí, esses livros, depois numa segunda edição, algum tempo depois, nós temos as 1019 perguntas e respostas. E é importante também a gente ressaltar que os espíritos não jogam nenhum tipo de palavras fora. Pode ter algum atropelozinho na tradução, pode ter uma outra coisinha que não se foi realizada corretamente, mas no que tange às colocações espirituais dos benfeitores amigos encarregados da doutrina, nós podemos dizer que não existe nenhuma palavra desnecessária no Livro dos Espíritos. Bom, mas o Livro dos Espíritos, por ser o primeiro, não é, na época, ele abrange praticamente quase toda a doutrina em perguntas e respostas, é uma forma muito agradável de ler, porque a gente não precisa ler o livro inteiro para entendê-lo, a gente pode ler em partes, em formatos de perguntas, as perguntas que mais nos interessam, as que menos interessam, as que nós temos mais curiosidade, enfim. Nós podemos conhecer a doutrina dessa forma, e lá os espíritos têm perguntas assim fantásticas. A primeira que Kardec queria fazer, eu acho que todo mundo queria, gostaria, né, se tivesse oportunidade, na época, era saber o que é Deus. Então,
Os espíritos respondem da forma mais objetiva possível, por isso que a gente fala que eles não jogam palavras fora, né? Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então é assim, é a primeira inteligência que surgiu, obviamente, a partir de Deus é que nós surgimos, né? E a causa primeira de todas as coisas, a inteligência maior do universo. Então, por mais inteligentes que os homens podem ser, por mais inteligentes que a gente possa criar coisas na Terra, nós jamais superaremos a inteligência divina, não é mesmo? E a gente vê na obra da criação as coisas mais inteligentes que a gente pode imaginar. Então a gente vê, por exemplo, o maior e mais perfeito mecanismo que existe na humanidade, na Terra, né, que são as mãos. A gente vê aí uma série de coisas dentro da criação que são absolutamente fantásticas. É só abrir olhos de ver e ouvidos de ouvir que a gente vai se entusiasmar com a obra da criação. E aí depois pergunta-se também se a doutrina espírita era uma doutrina cristã, uma doutrina que seria através de Jesus, apregoada por Jesus, se nós éramos efetivamente cristãos. E aí o Kardec também faz essa pergunta lá na pergunta 625. Então, o Kardec pergunta, né? Quem pode servir de guia e modelo para a humanidade? Então, de novo, eles respondem, né? Duas palavrinhas. Vede Jesus. Então, também não tem nenhuma palavra a mais, não é? Não tem nada de firula, de enrolação, nada disso. Vede Jesus. Ou seja, Jesus é o guia e modelo da humanidade, portanto, nós devemos segui-lo também. E aí a gente vê perguntas lindas sobre divórcio, sobre casamento, sobre questões sociais, sobre suicídios, sobre malfeitorismos, coisas assim fantásticas, abrigadas no Livro dos Espíritos, que nós precisamos começar a ler, estudar, porque depois que começamos a gente quase não consegue ter jeito de parar. São muitas informações muito preciosas. Depois nós temos o segundo livro, que é o Livro dos Médiuns, que é de 1861. E no Livro dos Médiuns, a gente tem ali um tratado de mediunidade. Aliás, o maior tratado de mediunidade. Por mais que se escreva, por mais que se fale, por mais que se faça, nós precisamos ter como referência o Livro dos Médiuns. Porque lá o Kardec, inclusive, tem uma parte em que ele ajuda as pessoas a desenvolverem a mediunidade. Claro que nem todos nós nascemos para ter uma mediunidade ostensiva, mas ele dá ali algumas dicas de como nós podemos estar em contato com o plano espiritual, inclusive de forma sutil. Bom, o Livro dos Médiuns também constitui de perguntas e respostas, e lá tem espíritos fantásticos, não é? Dentre eles nós temos a figura de Erasto, e o Erasto faz uma advertência muito grande para os médiuns, que dizia o seguinte: é melhor rejeitarmos 99 verdades do que aceitarmos uma mentira. Então, é uma forma que nós temos de confirmar a verdade em todos os níveis, em de todas as formas. E então, nós temos o Livro dos Médiuns, o segundo livro do Kardec. Depois nós vamos partir para o Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho segundo o Espiritismo, que é de 1864, né? Nós vamos encontrar ali a parte moral de Jesus. Kardec fez questão de separar o Evangelho e tirar apenas a parte moral. Ele justifica isso dizendo que a parte moral nenhuma religião pode contestar, porque todas precisam segui-la. E fez mais uma coisinha. Ele perguntou para os espíritos algumas dúvidas a respeito dessa parte moral, e os espíritos responderam com a sabedoria e o conhecimento da imortalidade algumas partes do Evangelho de Jesus. Por isso que é o Evangelho segundo o Espiritismo, porque existe ali as mãos e a inteligência de espíritos que ajudaram a gente a entender um pouquinho mais a parte moral de Jesus. Bom, aí nós vamos para a quarta obra, que é o Céu e o Inferno, e na obra O Céu e o Inferno, que é de 1865, nós vamos perceber que é dividido em duas partes. Agora vem a parte legal que eu vou falar para vocês. Vou começar com a parte legal, né? A parte legal é que o Céu e o Inferno é uma espécie de revista de fofocas. Por quê? Porque tem uma das partes do Céu e o Inferno, acho que se não me engano a segunda parte, em que o Kardec interroga os benfeitores e interroga espíritos que perderam o corpo de carne em situações bem diversas aqui na Terra. Então tem pessoas que desencarnaram por acidente, por pandemia,
por trabalhar demais, com pouca idade, com muita idade, com nobreza, sem nobreza, malfeitores, benfeitores, trabalhadores braçais, trabalhadores de todas as sortes. E lá cada um explica como chegou no mundo espiritual. Uma coisa fantástica, porque nós que muitas vezes perdemos nossos entes tão queridos, ficamos com essa dúvida e pensamos, poxa, como será que está o meu companheiro, a minha companheira, a pessoa que eu amo tanto no mundo espiritual? Como será que foi o seu desencarne? Será que sofreu demais? Será que teve dor? Será que não teve dor? Como que isso aconteceu? E lá o Kardec coloca uma série de entrevistas com esses espíritos, mostrando para a gente o quanto nós podemos confiar e saber como funciona o desencarne. Eu já vou antecipar para vocês aqui uma coisa, para que ninguém fique assombrado. É mais ou menos assim, é como dormir e não acordar. Então, o desencarne é assim, quando a gente acorda e não desencarnou. Agora, quando a gente dorme e não acorda, aí a gente desencarnou. Então, é isento de dor, não tem todos esses problemas que a gente mais ou menos quer imaginar. Então, às vezes a pessoa passou lá por um problema de saúde grave, está lá com diversos problemas de saúde, ou às vezes teve lá um problema repentino, de repente a pessoa foi embora, mas o desencarne sempre é assistido pela espiritualidade e sempre acontece de forma assim bastante natural, por assim dizer. Como o nascimento é um aspecto natural, o desencarne também é um fenômeno, uma forma natural de abandonarmos a carapaça física e passarmos para o mundo espiritual. Então, algumas pessoas ficam ali um pouco zonzas, um pouco perdidas, algumas pessoas ficam sem saber o que fazer, outras já pegam e já começam a entender o processo e ir para adiante, outras descansam um pouquinho, algumas têm outras crenças e ficam ali dormindo, mas todos nós somos socorridos e todos nós temos o apoio da espiritualidade. É claro que alguns de nós vamos, todos nós, passarmos em diversas regiões do plano espiritual, e aonde a gente tiver afinidade ou compromisso, a gente vai ser retido, né? Por assim dizer, ser retido nesse local, nesse ambiente. Então, Kardec pergunta nesta obra, que é o livro O Céu e o Inferno. E aí vem a quinta obra do Kardec, que é o livro A Gênese. E a Gênese é de 1868. Em 1868, Kardec, com muitas questões a nível científico, e aí o que nós vamos perceber? Nós vamos perceber que Kardec lança questionamentos, os espíritos respondem a respeito da criação do mundo, das coisas físicas, materiais, da formação de rochas, da Lua, do planeta Terra, as formações básicas, materiais básicas, por isso a Gênese, não é o nome. E na segunda parte do livro A Gênese, nós vamos lá perceber também que existe, como é que eu posso dizer assim, o Kardec enfrenta os milagres de Jesus. Então ele vai lá buscar respostas para esses milagres. É aquele caso de colocar uma areinha no olho, curar o cego, né, levantar o paralítico, fazer aquelas coisas que nós vemos no Evangelho, em que os nossos irmãos, especialmente os protestantes, dão uma relevância bem grande, que é a questão dos milagres, aquela questão que nós hoje vamos devagarzinho entendendo, que existem ali fenômenos absolutamente naturais. Hoje a gente conhece o magnetismo, a gente conhece uma série de outras coisas que justificam, porque nós não estamos diante de qualquer pessoa, estamos diante do maior espírito que já passou pela Terra. Então ele conhece tudo, na verdade, os estudiosos dizem que ele é o formador do planeta, é ele que é o responsável pelo planeta. Então, quando a gente pensa que sabe alguma coisa, a gente nunca se lembra que Jesus sabe mais do que nós, não é? Então é sempre importante a gente se referir a ele, se lembrar dele, porque em verdade ele é o criador do planeta, então ele sabe como lidar com todas as coisas que existem na Terra. Por isso, com toda a facilidade de um mestre, ele realizou aquele trabalho que nós vamos ver no Evangelho, né, no Novo Testamento, que é aquele trabalho de restabelecer a saúde de algumas pessoas, e nós vamos devagarzinho entendendo que ali também se divide em duas etapas. Tem a etapa em que ele trabalha com o mundo espiritual invisível, né, o mundo espiritual que é invisível, e trabalha com alguns aspectos das coisas materiais. E ali a gente percebe que, em muitas situações, os nossos males físicos não passam de problemas espirituais, e que Jesus também
tinha todas as mediunidades que a gente pode imaginar e tinha todo o conhecimento que a gente não sequer ainda consegue calcular. Então isso era muito fácil de Jesus lidar, por isso é que a gente vê como a desenvoltura de Jesus diante da Terra. Um grande problema, não é, que ele chegou na Terra num período bastante turbulento, de bastante atraso, mas num momento providencial, porque certamente ele deve ter calculado com minúcias o momento que ele teria que chegar à Terra e deixar a sua marca, deixar a sua passagem, para que a gente hoje, 2000 anos depois, ainda está, que a gente possa ainda hoje trabalhar com essas morais, com essas máximas de Jesus para o nosso aperfeiçoamento, porque o objetivo é o aperfeiçoamento de todos nós. Então, estão aí as 5 obras: Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. E é isso, basicamente, as obras de Kardec. A nossa singela homenagem foi Jesus Cristo quem disse, sob a inspiração de Deus: vai Allan Kardec à terra e fala aos rebanhos meus. Tira o povo da heresia, a minha doutrina amplia, cumpre a antiga profecia que eu fiz perante os judeus. Como na dura Judéia, não temas tua missão, Espírito Verdade, eis teu anjo guardião. Aumenta as glórias no céu, destrói na terra esse véu que esconde o sol da razão. E o apóstolo dileto despediu-se de Jesus e, como um condor fantástico, mais veloz que a própria luz, ao lado de outros heróis como ele mesmo, faróis, passou por milhões de sóis e em Lyon, na França, viu a sua cruz. Está aí a nossa singela homenagem e também, por que não dizer, do continuador de Kardec, que é o nosso Chico Xavier, também a nossa singela homenagem, porque em verdade não existe nenhuma pessoa encarnada ou desencarnada que tenha continuado a obra como o Chico continuou. Então, é isso aí.